Olá, amigos, nossa saudação fraterna, abraçando a todos esses generosos corações que estarão a nos assistir e nos acompanhar em mais este momento de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Reflexões sobre o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, vamos trabalhar esse item, o primeiro item já desse capítulo, e é fazer o bem sem ostentação. Então Jesus vai falar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de 1 a 4. Esse capítulo 6 ainda integra o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha ele engloba os capítulos 5, 6 e 7. São 111 versículos para que a gente estude todo o Sermão da Montanha. Muita gente confunde pensando que o sermão são apenas as bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças representam o início do sermão, né? Aquele discurso que ele fez lá naquele monte em Cafarnaum, né? E que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, né? Então Jesus vai falar assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Esse início desse parágrafo já nos faz pensar no conteúdo dele, para que a gente possa já parar e refletir. Jesus está pedindo, orientando, que nós tenhamos o cuidado de não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Ele não está dizendo que não é para praticar o bem no meio ou diante dos homens. Hoje nós sabemos, né, que o bem ele pode e deve ser praticado em qualquer lugar. Não é apenas às escondidas, para que os homens não nos vejam. A recomendação de Jesus aqui é com relação ao móvel da ação. Por que você fez? Você fez com amor e caridade ao nosso irmão? Ou você fez para serem vistas essas obras? Para que as pessoas digam, puxa, fulano ou fulana de tal, olha só como ela é caridosa, como ele é caridoso. Isso não tem problema se essas pessoas estarem assim falando, e isso não chega a mexer com a nossa vaidade, né? Porque se o nosso verdadeiro móvel, né, o móvel da nossa ação, o motivo da nossa ação, não seja para ser visto pelos homens, não devemos parar de praticar o bem, né? Aliás, o bem deve ser sempre praticado, até às vezes no começo pode ter esse objetivo ainda de vaidade, de orgulho, mas com o tempo nós vamos mudando, vamos vendo que esses valores, esses aplausos materiais, eles são efêmeros, né? Eles não têm duração. Vai gerar uma alegria, mas como toda alegria é passageira, né? Então, na verdade, o grande móvel, o grande objetivo é de atender o nosso irmão fazendo com prazer e com amor. Colocar amor naquilo que você estiver fazendo.
Aliás, na medida, isso é importante que a gente nunca esqueça, né? Que a gente possa ficar trabalhando para que essa amorosidade em nosso coração possa cada vez mais aumentar. Então eu sei que já tem muitas pessoas que já perguntaram como é que eu posso saber se eu estou desenvolvendo o amor ou não. Nós, particularmente, entendemos que não é difícil de fazer essa aferição. Como é que nós poderemos fazer ou aferir, né? Como é que está esse nosso amor? Basta nós observar os sentimentos que nós abrigamos quando estamos fazendo bem, mas também quando não estamos diante de situações muito boas. Não que nós estejamos a fazer o mal, mas poderemos estar recebendo o mal. Como é que nós agimos nesses momentos? Porque, olha, meus irmãos e minhas irmãs, quando o amor estiver instalado em nosso coração, nós vamos agir com amor em qualquer circunstância. Nós vamos amar mesmo os nossos agressores. Nós vamos amar mesmo os inimigos, como pediu Jesus. Nós não vamos ficar olhando se as pessoas são nossas amigas ou não são amigas, se têm aversão por nós ou não. Porque se a gente perceber que elas têm aversão por nós, nós vamos cada vez amar mais essas pessoas, né? Porque assim, alguém disse, né, que os nossos amigos merecem o nosso amor e os nossos adversários precisam do nosso amor. Veja só que coisa para a gente refletir. Os nossos amigos merecem o nosso amor, mas os nossos adversários, né? Eles precisam do nosso amor para que devagarinho aquela situação trevosa com relação a nós possa ir sendo dissipada, né? E nós vamos encontrar lá na epístola de Pedro, na primeira epístola, que ele vai dizer, né, esse grande apóstolo de Jesus, ele vai dizer que o amor cobre a multidão de pecados. Olha só que coisa linda, né? Então, que seja o nosso grande objetivo, né? O nosso grande objetivo é instalar o amor. E a gente sabe que isso é gradativo, nós vamos instalando através das nossas ações pequenas, das nossas aparentes insignificantes ações. Né? Porque a gente sabe que nós vamos sempre estar encontrando pedrinhas no nosso caminho, né? Dificuldades e assim por diante. Mas tivermos, se nós estivermos com Jesus, estar com Ele é tê-lo dentro de nós, né? Estar com Ele é estar fazendo o bem, não é? Isso é importante, que isso é outra coisa que nós precisamos entender como é que nós fazemos para verificar se estamos com Jesus. Porque para estar com Ele não é possível estar fazendo o mal, né? Então o bem, né? O bem é o grande norte, é aquela bandeira luminosa, né, que vai clareando os nossos caminhos e os caminhos daqueles com quem nós nos relacionamos. Né? Então, que a gente entenda que a prática do bem ela precisa ser iniciada e que a gente não espere para fazer grandes obras. Comecemos pelas coisas mais simples, né? Quando nós apresentamos a nossa gentileza, né? O nosso carinho, a nossa simpatia, o nosso sorriso, um olá, como vai, mas dentro de um aspecto de sinceridade, né? E se não formos correspondidos, nós fizemos a nossa parte, né? Aquela pessoa vai levar algo de nós, mesmo que
aparentemente esteja nos repelindo, né? Então, isso é muito importante que a gente aproveite os pequenos momentos, as pequenas situações, né? Puxa vida, alguém está numa esquina, nos pede uma esmola. Não custa dar uma coisinha pequena ou maior, depende do seu coração, né? Então é importante que a gente faça. É um gesto pequeno, mas vamos olhar para o nosso companheiro, nosso irmão, nossa irmã, que está ali naquela situação, que não merece o nosso julgamento, né? Merece a nossa afeição, nosso afeto. Isso quer dizer o quê? Que ao dar aquela moedinha ou uma cédula maior, eu não gosto de dar moeda, mas se eu não tenho outra coisa, vai a moeda mesmo, né? Porque com aquela coisa material, né, nós podemos e devemos estar mandando junto uma energia de paz para o nosso irmão, uma energia de compreensão, que nós compreendemos a situação deles e esperamos que passe, que em breve ele possa mudar, né? E se der para conversar, vamos conversar, mas às vezes no carro não dá, você está no sinaleiro, você vai ter que arrumar rapidamente, porque o sinal logo já fica verde e a gente tem que sair daquele local. Mas se a gente está caminhando, se puder conversar, se puder dar um bom dia, um olá, como vai, né? E claro, atender aquela coisa material imediata, né? Nós já tivemos oportunidades de estar entrando num restaurante e alguém vir pedir comida. Puxa vida, a gente vai para um restaurante e vai deixar o outro com fome. Ah, não precisa ser aqui no restaurante. Outro dia alguém disse para mim, aqui na frente tem uma lanchonete, vamos a... eu não quero nem dinheiro, eu quero que o senhor vá comigo ali, então, para pagar. Mas eu fiquei feliz da vida que atravessei a rua e fui ali. Aí deixei ela escolher, nossa, a gente vai, graças a Deus, né? Então, mas são oportunidades que a gente não deve perder, né? Depois eu fiquei vendo assim a alegria dela. Outro dia eu dei uma nota maior para alguém que estava pedindo. Meu Deus, essa pessoa só faltou nos abraçar da felicidade. Agora eu posso comprar isso, comprar aquilo. E, meus irmãos, eu estou passando isso só para que os irmãos entendam como a vida nos oferece essas situações. Que não vejam nisso aí algum laivo de vaidade. Então, que a gente possa aproveitar as situações. Outra coisa também que é importante é você, ao sair de casa, já está saindo de carro, né? Sai de carro, já deixe ali disponível um dinheirinho que você possa doar ou outra coisa que você tem em casa, porque comigo já aconteceu de eu não preparar, chegar lá, não dá tempo de tirar a carteira. Então são coisas, mas também eu já me preparei, cheguei lá, não encontrei ninguém, mas por isso que não é importante não perder as oportunidades, né? Que é aquela velha história, né? Então, as oportunidades surgem, mas não aquelas, né? Vão surgir outras. Então, estejamos atentos para os recados que a vida nos dá, para os chamamentos, né? Como Jesus disse, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nesses momentos, nós estamos sendo chamados a uma caridade, mas poucos são escolhidos? Não. Poucos se escolhem. Porque às vezes a gente fica pensando que nós vamos receber um convite de Maria de Nazaré, um convite de Jesus, de Bezerra de Menezes. Não, o convite vem através daquele necessitado que está ali solicitando que a gente socorra. Então, isso é bastante interessante que a gente tenha essa lucidez para poder discernir esses momentos sublimes, porque aquele que está ali com aquela necessidade, no fundo, ele está sendo um instrumento para que a gente possa atuar e desenvolver qualidades dentro de nós. Então, ele
é alguém que tem muito mérito com relação à nossa própria evolução, se nós aproveitarmos, né? Então, isso que é importante. Então, aqui diz assim, ó, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, parece assim que eu não estou cumprindo, né? Porque eu fiz esses relatos. Acontece, irmãos, que nós estamos fazendo como uma pequena ilustração, só para os irmãos verem que nós não temos que ter muito dinheiro para ajudar, nós precisamos ter muito boa vontade para ajudar, né? Então, às vezes, também a pessoa está vendendo, e aquelas pessoas que vendem aqueles panos, né? Aqueles senhores, você, é 4 por 10, então me dá, já, a gente já pega 20, pega, porque aqueles panos, às vezes a gente traz para casa, mas às vezes chega ali na frente, já dá para alguém que também precisa, ou já leva, quando faz uma visita para uma pessoa conhecida, já leva um presentinho. Então, isso tem jeito. Tem gente vendendo balinhas, tem gente. Sabe, são jeitos que eles encontraram para buscar uma receita. Nós precisamos valorizar todos que estão trabalhando. Evidentemente que aquele que só pede, também precisamos valorizar, porque é um irmão nosso, né? Mas aqueles que estão trabalhando, mais ainda, né? Mais ainda. Que a gente aproveite isso, né? E pratique a nossa beneficência, porque nem sempre essas coisas materiais são caridade. Mas se for beneficência, já está bom, né? Porque a beneficência é feita com coisas materiais, né? Mas a caridade não. A caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos notar que essa resposta que os espíritos deram lá na questão 886 do Livro dos Espíritos não requer nenhum dinheiro, nenhuma condição material. A benevolência é coisa interna, né? É a bondade que nós precisamos estar. Né? A indulgência é não ver as imperfeições alheias. Mas, Luiz, como é que eu não vou ver? Bom, se você viu, então sepulte, não divulgue. Isso é importante. E perdão das ofensas se for necessário, né? Porque você só precisa perdoar quando fica magoado, né? Fica ressentido. Então nós temos que trabalhar também esse melindre para chegar ao ponto de não precisar perdoar. Mas enquanto precisar, vamos perdoar, né? E vamos cuidar para ali na frente de não cair de novo, né? Porque é uma questão bastante importante. Jesus deu um lastro grande de 490 vezes, né? 70 vezes 7. Pedro pergunta se bastava 7 vezes. Não, 7 não. Como quem diz, com 7 erros, você não vai perceber que errou. Mas no caminho de 70 vezes 7, chega lá pelas 200 vezes que você errou, você vai, meu Deus, eu tenho que parar de fazer isso, né? Então, isso é importante a gente observar essas questões que estão no Evangelho de Jesus, que nos remete a essas reflexões para que o nosso dia a dia, né, o nosso dia a dia possa ser bem aproveitado. E como é que nós vamos aproveitar bem? Nos relacionando bem com o nosso irmão. Quando? Onde? Todos os dias, a partir dos lares, a partir de dentro de casa. No lar, né, na família, no trabalho, nas empresas, no trânsito, no volante, né? Em qualquer lugar, porque nós vamos no mercado, né, no supermercado, nós vamos nos relacionar com pessoas, né? Nas filas de banco, e assim, nós vamos sempre ter a oportunidade de ser gentil, né? De ser simpático, de não andar com o senho cerrado, fechado, né? Sorrir. O sorriso, não gargalhadas, mas o sorriso, ele é de uma simpatia incrível e abre portas, principalmente as portas do coração. Então, que a gente possa começar a praticar isso. E evidentemente que nós vamos observar que a prática vai estar diante dos nossos irmãos. Eu gosto muito de uma frase de André Luiz,
que ele diz assim: entre você e Deus, o próximo é a ponte. Então, a nossa ligação com Deus é por intermédio dos nossos irmãos. Porque quem são os representantes de Deus na Terra? Somos todos nós. Então, o nosso próximo também é um representante de Deus. Né? Então, isso é muito significativo. Então, aqui no Evangelho de Mateus, né, ele vai dizer: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Já falamos e vamos ratificar, né, que o nosso móvel, as nossas ações, não devem ser movidas por interesses, por segundas intenções, né? E sim com a intenção de praticar o bem, simplesmente. E vem aquela outra indicação de Jesus para que o amor esteja morando em nosso coração, para que as nossas atitudes, as nossas ações, elas estejam, né? Elas estejam assim, sempre revestidas de amor, de carinho, de fraternidade, de amor ao próximo. Que a gente não esqueça disso, né? E claro que se a gente estiver disposto a isso, vamos receber inclusive a ajuda de Jesus, né? Dos Espíritos de luz, de todos aqueles que objetivam fazer o bem. Pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Porque ali o nosso orgulho, a nossa vaidade já foi atendida, então não temos mais nada para receber, né? Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Aqui, mais uma vez, dá a impressão de que eu não estou cumprindo isso porque eu relatei alguma coisa. Mas os irmãos podem ter certeza que eu fiz de coração, com aquele amor que eu senti quando fiz o que fiz, e que aqui só estamos colocando como uma ilustração para mostrar que nós temos oportunidades no nosso dia a dia, eu diria assim, permanentemente, todos os dias. Porque nós vamos estar sempre em relação com os nossos irmãos e nossas irmãs. É ali que vai surgir, ou que vão surgir, que são tantas oportunidades, é ali que vão surgir as melhores oportunidades para que nós possamos aproveitar e praticar aquela generosidade que já começa a brotar no nosso coração, onde nós perdemos o medo de pôr a mão no bolso para tirar alguma moeda. Parece que aquele escorpião que tinha no nosso bolso sumiu. Então já temos a mão levinha, já vamos com a mão tranquila no bolso para pegar alguma coisa para doar para os nossos amados e queridos irmãos que estão passando por provações, porque isso ali não é nem expiação, é bem mais simples, são provações. São provações, né, que estão passando, mas como disse Maria de Nazaré, certa vez que via Chico Xavier, foi um recado, né, para Maria com relação a um problema que alguém estava passando e pediu para o Chico Xavier, e ela respondeu via o guia espiritual do Chico: olha, avisa lá que tudo passa, que isso também vai passar. Isso é muito importante para que a gente entenda que as coisas, as provas da nossa vida, elas são circunstanciais, mas aquela vai passar. Com certeza vamos receber outras provas, mas aquela vai passar logo. Ah, não, mas eu estou com uma enfermidade muito séria e coisa e tal. Então vamos procurar os recursos, claro que precisamos buscar os recursos, mas entender que nós estamos aqui neste plano de vida por uns tempos, é transitória a nossa passagem por aqui, né? Nós estamos aqui para ir trabalhando, burilando, né,
virtudes, né? A virtude da humildade, a virtude da resignação, a virtude da mansuetude, a virtude da pacificação. São virtudes que nós vamos usando, aproveitando as circunstâncias que a vida nos sugere através dos relacionamentos que nós temos. Então Jesus vai dizer aqui, ó, digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa, aqueles que fizeram o bem para serem vistos pelos homens. Porque aqueles que fazem, independentemente se tem pessoas vendo ou se não tem, dentro daquele processo sincero, honesto, humilde, principalmente humilde, isso fica gravado na própria alma e é como se Deus estivesse escrevendo com letras douradas, letras de ouro, aquela ação muito boa que foi praticada, porque nós fizemos com desprendimento, sem segundas intenções. Que a gente possa pensar. Quando derdes esmola, não sai da vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Porque eu fiz esses comentários agora em função dessa circunstância, né? Mas não dá para sair nem para a esposa, puxa, se a gente estiver sozinho, né? Eu, em geral, estou com a minha esposa no carro. Mas então, que, que nem para ela, a gente não comente. Aqui apenas nós fizemos com fins ilustrativos, né? Então, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Uma vez até eu escutei alguém dizer que Deus nos vê em segredo e publicamente nos recompensa. No fundo é isso, mas às vezes a gente nem percebe que Deus está nos auxiliando, né? Isso é muito importante, né? Então nós vamos ter aqui, né? Vamos ter aqui ainda um comentário, né? Quando aqui no Evangelho, né? Então ele vai dizer assim: em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Porque nesse ato de ocultar a mão que dá, nós vamos estar dando de uma forma humilde, evitando, fazendo de tudo para evitar que o nosso irmão que está recebendo o benefício receba com constrangimento. Então, que a gente dê sorrindo, né? Como eu disse, se estiver na calçada, que você também estiver na calçada, olhe para ele, converse um pouquinho com ele, enfim, para passar também um aspecto simpático, de uma energia boa para aquele irmão, aquela irmã. A gente vê aqui nas calçadas de Joinville, no centro da cidade, mães com criança sentadas na calçada, esperando que alguém deite ali alguma esmola, né? Algum óbolo. Então, que a gente, além de ter, que tenha compaixão, que a gente sinta por essa pessoa, mandando para ela não tristeza, mas mandando energias de paz, energias de fé, que, como disse a nossa querida Maria de Nazaré, aquilo ali também passa, temos certeza que ela um dia vai ter uma mudança na sua vida, né? Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, né? Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o julgo, o mistério se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que atuar como espíritos que nós somos, né? Por que será que aquela mulher está ali sentada com aquela criança? Ali é um espírito que está também no aspecto provacional. Também, né? Então, o que nós esperamos é que cada um de nós, que a gente possa
mandar energias de compreensão, de paz, de luz para essas irmãs, para esses irmãos que a gente vê no centro da cidade, muita gente pedindo, né? Então, que a gente disponha já em casa, ou sei lá, pare no comércio e troque, que às vezes só tem uma nota mais alta, não quer dar aquela. Mas se você tiver no momento a inspiração de dar aquela, aí só tenho 50, só tenho 100. Dê. Se veio para você o impulso generoso de dar, não imaginam, meus irmãos, para eles é como eles tivessem ganho na loteria. É uma coisa fantástica. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Eu lembro quando eu era garoto, com meus 10 anos, eu vendia hortaliças num carrinho de mão. E lembro até hoje o que eu sentia quando a pessoa comprava um repolho, uma alface. Como a gente se sente agradecido. Então isso é muito importante. Então daí onde eu falei há pouco de você valorizar quem está trabalhando, né? Não quer dizer que não dê para o outro que está apenas sentado, não é isso. É que as provações são diferentes, né? As necessidades espirituais são muito diferentes. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar nessa questão da caridade, do amor ao próximo, aproveitando da melhor forma possível essa encarnação, essa existência que nós estamos agora nessa romagem terrena. Muito obrigado pela atenção de todos. Esperamos que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muito obrigado.